Continuamos com o nosso programa Eclésia dessa noite falando sobre nulidade matrimonial. Um assunto que nos últimos dias a gente ouviu bastante na mídia, porque o Papa Francisco promulgou 2 documentos chamados motu próprio, de próprio punho, motu próprio, que o Papa pede algumas mudanças para esse tema nulidade matrimonial. E o padre Paulo Gonzalez, que está aqui ao meu lado, está nos ajudando a entender sobre o conceito da nulidade, quais são os pontos que devem ser observados para saber se um casamento foi válido ou foi nulo. Lembrando que a igreja nunca anula nenhum casamento, ela apenas declara nulo, declara que nunca existiu. Porque se um casamento é válido, não tem como anular. Mas a igreja vai investigar através do tribunal eclesiástico, através de um setor na igreja preparado para isso, para entender se aquele casamento existiu ou nunca existiu. Se ele nunca existiu, ele vai ser declarado nulo, não anulado. Essa diferença tem que ficar bem clara para a gente. Você que está ligando para a gente, deixando o seu nome por telefone, por e-mail ou também por WhatsApp, para concorrer a um livro. Mostra para a gente o livro, por favor, aí, diretor. No último bloco do programa, a gente vai sortear esse livro que você precisa saber antes de dizer um sim. Um livro que ajuda as pessoas a se prepararem, então, para o sacramento do matrimônio e outras dúvidas sobre esse assunto. Liga ou então manda um e-mail ou uma mensagem via WhatsApp, que no finalzinho do programa a gente vai sortear esse livro. Lembrando, continuando nossa conversa aqui, Padre Paulo Gonzalez, a gente dividiu aqui em 3 tópicos, eu vou relembrar os 3 tópicos. A senhora aproveita e me dá um outro exemplo quando a gente relembrar esses 3 tópicos. Então, o que a igreja vai examinar para saber se o casamento foi válido ou nulo? Se houve vício de consentimento, vício ou falha de consentimento. O senhor pode dar um outro exemplo de falha de consentimento que a gente ainda não falou no programa? Podemos falar do 1095, é o cano 1095-2, que vai falar justamente o seguinte, olha, os que têm grave falta de discrição, de juízo, a respeito dos direitos e obrigações essenciais do matrimônio que se devem mutuamente dar e receber. Então, isso é um vício que tem surgido muito como um capítulo de nulidade nos nossos tribunais, principalmente porque as pessoas casam e elas não sabem nem o que elas estão fazendo. Então, elas acabam dando um vício do consentimento, elas viciam aquele consentimento, elas falam, como nós já dizíamos, o sim, mas, no fundo, ela nem sabe o que é esse sim. Esse sim está muito ligado ao ritualismo. Você deseja casar? Sim. Por isso que eu estou aqui. Parece que é uma coisa meio óbvia, né? Ninguém iria se aproximar de uma igreja para dizer não. Então, parece que acaba ficando meio complicado, né? Porque se eu estou ali é porque eu estou querendo dizer sim. Então, muita gente confunde isso. Mas acontece que nós damos mais no profundo, mais na essência. E dizer, não, ele está dizendo sim, não é só por causa do ritualismo, ele está dizendo sim por uma série de situações. Então, às vezes, acontece de um casal que namorou durante 10 anos, 11 anos, 12 anos, e depois chegou à conclusão que a única coisa que sobrava era o casamento. Todo mundo já está cobrando a gente, vamos casar quando? Vamos casar quando? Vamos casar quando? Acaba casando de maneira errada. Então, acabou casando para resolver uma questão de tempo, mas o amor nunca foi algo visado, quer dizer, estava comprometido por uma série de situações. Ou então, o rapaz casa e depois ele fala assim, olha, eu vou jogar bola, eu vou no bar com meus amigos, ele não tem a condição mais de ser um casado, quer dizer, ele continua sendo solteiro. Eu falo sim, mas eu não vou perder a minha liberdade. Muita gente diz isso. É verdade. Não vou perder minha liberdade de jogar meu futebol, eu quero ir no bar com meus amigos, eu vou curtir a minha cerveja. E outra coisa, se meus amigos me convidarem para uma balada essa noite, eu vou, você fica em casa sozinha e acabou. Isso é casamento? Não, é um vício. Quer dizer, de repente, eu excluo a sacramentalidade, eu excluo a fidelidade. Então, aí a igreja, como sinal de justiça, quer pensar na história do sofrimento desse casal que está virando uma vida de inferno. De repente a gente casa, um consórcio da vida toda como diziam, um correr juntos, um realizar-se juntos, um descobrir-se juntos, uma cumplicidade, e de repente isso não está acontecendo. Meu Deus, a gente quer ser sinal de justiça, de amor, de carinho, de dedicação e resolver o problema. Então, esses exemplos que o padre está dando, relacionado aos vícios de consentimento. Aliás, só lembrando, quando o padre cita o cânon 1095, o cânon 1097, etc., são artigos do Código de Direito Canônico,
que é a regra de direito canônico que vale para a igreja do mundo todo, né? O padre Paulo Gonzalez é doutor em direito canônico, trabalha como juiz do Tribunal Eclesiástico da Arquidiocese de Sorocaba e esse documento é que rege a lei em toda a igreja. Bom, lembrando os 3 tópicos, vício de consentimento, o primeiro. O segundo que a gente estava comentando no bloco anterior, impedimentos dirimentes, é o segundo tópico. Lembra pra gente, padre, um outro exemplo de impedimento dirimente que a gente ainda não falou no programa? Por exemplo, impotência. A gente não falou, o sujeito é impotente, ele é paraplégico, por exemplo. Né? Ele não pode... Porque existem os 2 valores do matrimônio, que é o valor unitivo e procriativo. Então está comprometida essa realidade. Então há um impedimento que não se pode tirar. Aconteceu numa diocese aqui vizinha, uma vez, um bispo que ele não tinha como relaxar, porque não havia como procriar. Mas vamos nos unir. Então, mas pode se unir, mas não há um verdadeiro matrimônio ali, porque a finalidade do matrimônio, sabe que como às vezes existem certos matrimônios que querem ser reconhecidos, mas não existe a possibilidade de gerarem. Então parece que foge um pouquinho, crescer e multiplicai-vos, né, que é a vontade de Deus. Dependendo de qualquer ideologia de gênero, preconceito, não estamos falando nada disso. Mas foge-se a possibilidade. Porém, é outro departamento que a gente pode pensar. Certo. Ou então alguém que adota uma criança e depois quer casar com ela. Isso também é um impedimento. Eu não posso adotar uma criança para ser a minha filha e depois, quando eu crescer, eu caso com ela. É um impedimento. Isso é um impedimento que não se tira, né? Então, não tem como, né? De repente... Ou, de repente, agora está um relaxamento, se depois foi gerado um filho, adotou, mas depois teve um filho, e esse filho quer casar com a suposta irmã. Né? O código vai pensar um pouquinho, mas espera um pouquinho, há possibilidade. Mas a gente não quer complicar aqui, a gente quer simplificar. Porque há toda uma linguagem, que nem agora eu reportei o cano 1095-2, parece ser um tanto complicado, né? Quando a gente fala... grave falta de descrição do juízo a respeito dos direitos e obrigações essenciais do matrimônio. Quer dizer, resumindo, de repente eu caso, mas não sei o que é casar. Né? De repente eu falo sim para esse casamento, mas nem sei o que é obrigações, eu não tenho compromisso nenhum, não quero saber de nada disso. Então, nada mais é do que o código está falando. Quer dizer, de repente tem uma linguagem um pouquinho robusteada, mas a gente quer simplificar no máximo. Aqui estou fazendo um esforço para a gente atingir aquilo que é você e para que a gente possa mostrar o quanto a igreja está preocupada com você, o quanto a igreja quer ser sinal de justiça para você que está vivendo talvez uma segunda união e acha que não tem solução e parece que está fora da comunhão e assim por diante. A gente quer pensar em vocês. Daqui a pouquinho eu vou fazer algumas perguntas dos nossos amigos telespectadores que estão chegando, mas eu estou fazendo o possível também para já responder durante aqui a nossa conversa a maioria das dúvidas aqui dos nossos amigos que estão mandando aqui para a gente. Os 3 tópicos, vamos lá. Vício de consentimento, a igreja vai analisar para saber se aquele casamento é nulo ou válido. Impedimento de dirimentos, como a gente já falou bastante. E o terceiro tópico que a gente não falou ainda, explica para a gente um pouco, que é justamente a forma canônica. Existe uma forma canônica correta que se não for seguir alguns passos, pode ser que aquele casamento seja declarado nulo? Isso. A forma canônica nada mais é do que a presença da testemunha qualificada para colher em nome da igreja o consentimento do casal que está casando. Porque quem casa é o casal, não é o padre que faz o casamento. O padre colhe o consentimento, ele é a testemunha qualificada, juntamente com 2 testemunhas de cada lado. Isso é a forma canônica. E a igreja coloca como validade isso. Se faltar essa forma canônica, isso, porém, torna nulo o matrimônio. Porém, há uma dispensa. A autoridade competente pode dispensar a forma canônica. Por exemplo, eu contraio matrimônio no civil com uma pessoa que é evangélica, ela não quer entrar na igreja católica de jeito nenhum. Ela tem, sei lá, a sua maneira de pensar e a gente vai respeitar. Então, o que o pároco faz? O pároco é pastor das almas. O que está em jogo é a salvação das almas, como eu dizia. Então, o que você vai fazer? O padre vai escrever uma carta para o bispo dizendo, olha, eles casaram no civil, um casamento válido, e nós queremos que o senhor reconheça esse casamento no civil como religioso, porém pedindo a dispensa da forma canônica, e o bispo dispensa. É possível isso, então? É possível. Há, portanto, uma forma canônica que é dispensável. Porém, a falta dela pode tornar nulo o matrimônio. Certo. Por uma questão jurídica. Mas, porém, há um relaxamento dessa lei.
porque ela é uma lei eclesiástica. Então, mas vamos dizer uma hipótese que eu quero casar, eu sou católico e tem uma outra parte, como eu estava dizendo, né? A outra parte não é, ela não quer entrar na igreja. Às vezes tem pessoas que não querem. Mas então, o que eu vou fazer? Eu vou desprezar a parte católica? Quer dizer, você está fora da comunhão da igreja? Não, nós vamos acolher essa pessoa e reconhecer que a união dela é legítima, porque, acima de tudo, existe um casamento natural, existe um casamento que é a vontade do Criador. Então, eu não posso simplesmente dizer, olha, esse casamento, ele pode ser nulo para a igreja, mas tem muitos casamentos que estão aí que existe um verdadeiro casamento. Para a igreja, para os súditos dessa igreja que nós amamos e reverenciamos e queremos vivê-la como uma coletividade, porque hoje em dia, Eric, o que está acontecendo é a individualidade está entrando dentro da igreja, está se perdendo a coletividade. Aquilo que é coletivo, o espaço da coletividade de todos os irmãos, que, como vai dizer o Jung, talvez, há uma individuação. Eu preciso reconhecer quem eu sou para estar em ação com os demais irmãos e viver em comum. Agora chega lá uma pessoa na minha igreja, por exemplo, e fala assim, eu quero que leia o nome do defunto, quer dizer, parece que Deus só ouve se falar. E você já pensou se faz um dia dos pais, dia das mães, eu tenho que ler todo o nome? Então, o que é isso? Parece que Deus só ouve, eu estou em comunhão com aquele que partiu, porque eu não estou celebrando a morte. Acho que é um grande erro, por exemplo, chega e fala assim, pai, eu queria rezar pelo meu pai ou pela mãe que morreu há 2 anos. Mas morreu? Mas onde é que está o mistério da ressurreição? Eu tenho uma fé que professa a ressurreição, a vida, não acredito na morte. Então, há um diálogo muito errado aí, a gente precisa fazer mais catequese, a gente precisa voltar mais para essa verdade que é Jesus Cristo, que quer o bem do homem, que quer a realidade desse homem totalmente transformada, para que o homem não seja uma pessoa doente no meio da história. Então, voltando à forma canônica, essa forma, ela pode ser dispensada. Torna a dizer, o que é forma canônica? 2 palavras, presença da testemunha qualificada, que é o bispo, o padre ou o diácono, ou aquelas que Santa Sé autoriza como leigos, e 2 testemunhas, uma de cada lado, um casal de cada lado, digamos assim, 2 testemunhas de cada lado. 2 testemunhas do lado da noiva e 2 do lado do noivo. Isso é a forma canônica. Muito bem. A gente tem algumas dúvidas de amigos telespectadores. A gente tentou passar pelos 3 tópicos e a gente entrar no conceito da coisa. Na sequência, o senhor vai falar para a gente um pouquinho do Tribunal Eclesiástico. A gente não tem como responder todas as perguntas e uma coisa que tem que deixar bem claro. Não é porque a gente manda a sua pergunta e o padre vai responder algumas, que a gente não tem como dar certeza em cada caso. Você precisa procurar, na verdade, o seu pároco, e o seu pároco te indicar, inclusive, para o Tribunal Eclesiástico. A gente vai falar, então, de situações, tá? Porque não tem como a gente entrar nas particularidades. Que é o caso, por exemplo, do Alessandro de Souza Gomes, de São Félix do Xingu, lá no Pará, e também da Tatiane Medeiros, que, em outras palavras, eles querem saber se violência doméstica, a pessoa apanha do marido, ou até ao contrário, que pode acontecer também, o marido apanhar da esposa, violência doméstica é um caso de nulidade matrimonial? E por que não, né? Porque como que eu posso casar para apanhar? Não é esse o propósito, esse não é o propósito do casamento, é entrar para viver uma violência. Lógico que a gente vai tentar trabalhar todo lado do psiquismo desse sujeito, trabalhar essa violência, mas de repente está se excluindo o consórcio da vida toda. O que é isso? De repente eu entrei para viver o lado sadomasoquista? Então tem que se pensar. E eu, como digo, não vamos voltar para a canonicidade, voltar para o cano, mas vamos ser juristas, vamos pensar nesse sujeito, vamos pegar esse capítulo aqui, ou esse ou aquele outro capítulo e tentar ver se nós ajudamos essa pessoa a resolver o problema dela. Vai-se por outro caminho, a validade sempre será. Sempre nós estamos lutando pela validade, mas, porém, não dá para manter essa validade, quer dizer, não dá para reconhecer, porque ele é nulo. É como eu estava dizendo, Eric, já casar para apanhar, né? É meio estranho, né? O que é isso? Você está casando com um boxeador? Né? Ou então alguém que bebe, por exemplo? Já pensou que inferno seria você casar com uma pessoa que você não... Desculpa a expressão, você não casou com um homem, você casou com uma garrafa de pinga? Né? Ou então você casou com... O que é isso? Você tem que casar com uma pessoa que tem cumplicidade com você. Então, o problema de alcoolismo é um problema gravíssimo. Drogas é um problema gravíssimo. Casamentos nulos. Droga, violência doméstica, etc., vão entrar na questão dos vícios de consentimento, então é isso? Também, isso. Entendi. Ô padre, o Edson Renato Zago, que é aqui de Campinas, 2 perguntas curta e grossa. Questão de filho.
altera ou não essa possibilidade da nulidade. Se tem filho, pode tentar investigar a nulidade. E outra coisa, ele quer saber se existe um tempo determinado. Existe um tempo determinado para a pessoa tentar investigar essa nulidade? No caso que ele cita aqui, por exemplo, a pessoa já está casada pela segunda vez. Já passou o período, ela pode perder? Ou ela pode pedir? Como é que funciona isso? Vamos para o primeiro ponto. Os filhos são legítimos, mas eles, portanto, não legitimam um casamento. Os filhos são legítimos, é filho meu com essa mulher, a qual é minha esposa por hora, até que prove o contrário, porque enquanto não se prova que o casamento é nulo, esse casamento é válido. O direito fala isso de maneira muito clara. Enquanto não se prova a nulidade, enquanto não se prova que o vício aconteceu, esse casamento vai ser sempre pela validade. Mas os filhos, então, não há um impedimento para que entre com a nulidade. De jeito nenhum, os filhos vão continuar sendo legítimos, mas, porém, o casamento não existiu. E não prescreve, porque o casamento não se tornou nulo durante a história desse casal. Ele já foi nulo no dia. Então, aí é a grande novidade, Eric. Porque a nulidade se deu naquele dia que houve um vício do consentimento. Naquele dia, ele não consentiu já por situações que já iriam existir. Por exemplo, às vezes você casa e esse sujeito já tem toda uma assimilação genética da esquizofrenia. Mas naquele momento ele não tem surto esquizofrênico, não toma remédio nenhum. Mas depois, lá na frente, mas ele já existia uma situação aqui, que nem ele sabia, talvez. É uma natureza psíquica, certo, como a questão da violência. O cara violento é um problema psíquico gravíssimo, né? É um cara que não se adequou, não se adaptou. Então, ele tem que se adaptar ao mundo. Como é que é agora sair batendo em todo mundo? Que negócio é esse, né? Ô, padre, eu adoraria falar de outras questões aqui, para a gente entrar em cada assunto, mas é um pouco difícil, porque são muitas perguntas, a gente tenta abarcar por assuntos, como a gente está dizendo aqui. Ó. A gente falta pouco tempo para terminar esse bloco, mas eu queria que ainda nesse bloco, explica um pouco para a gente depois, no outro bloco e último, falar sobre as mudanças. Como é que funciona o Tribunal Eclesiástico? Como é que é esse lugar, esse espaço onde as pessoas vão procurar essa ajuda e tentar examinar tudo isso que a gente está conversando aqui? Então, vamos falar em poucas palavras. É um organismo onde se pensa na justiça, né? Então, portanto, uma igreja onde se pratica a justiça, o amor, a caridade. Então, nós recebemos casais, o vigário judicial vai receber, portanto, uma parte, que é chamado demandante, seja homem, seja mulher, e que demanda o processo com... Portanto, a outra parte, ela deve estar, depois ela vai ficar informada, lógico, porque o que é importante frisar, e me veio isso agora em mente, é que não está em jogo algo litigioso, não é um processo litigioso, não há briga entre pessoas. Certo. O que está em jogo é o matrimônio, entendeu? Então, tem muita gente que fala, mas eu vou magoar fulano, mas não, mas a verdade acima de tudo, é essa verdade que tem que imperar. Então, o que está em jogo, esse matrimônio é válido ou não é válido? Não é nada litigioso, tanto que não vai ter briga no tribunal, as partes não vão se encontrar, já estão separadas, não vai ter confronto, não vai ter nada disso. A única coisa é que o demandante entra, procura o vigário judicial, aí vai tramitar todo o processo, vai colocar 5 testemunhas, essas testemunhas vão ser ouvidas, além a demandante vai ser ouvida, o demandante, a demandada vai ser ouvida também, ela vai receber a libelo, que é o pedido ao bispo, moderador, que reconheça a nulidade do matrimônio, ela pode contestar a lide, portanto dizer, olha, o que ele está falando aqui não é verdadeiro, então ela também vai colocar testemunhas e vai se colocar a partir do Código de Direito Canônico um dos capítulos, ou 2 ou 3 capítulos, que vai tentar provar a nulidade desse matrimônio. Se esse casamento for nulo, vai ser em cima desses capítulos aqui. Bem, aí se constitui todo o tribunal com um defensor do vínculo, que vai defender o vínculo, vai ter alguém que defende. Tem um advogado que vai fazer, que essa menina que escreveu o livro, certo, ela é uma das nossas advogadas lá também. E pode entrar o perito, um psicólogo, para ver se realmente trabalhar quem é que está com a verdade e quem é que não está dentro do processo. Então é algo muito bem feito. É algo assim, pautado na verdade da luz que é Jesus Cristo. Então isso para nós é fundamental. Envolve muitas pessoas. Envolve. Sempre o bispo diocesano está lá presente nesse processo, como você disse. Ele é um moderador, né? Não tem a menor dúvida. O nosso tribunal é interdiocesano. Somos as 4 dioceses da província eclesiástica. Então, portanto, o moderador é o nosso arcebispo, Dom Eduardo. Dirige-se a ele porque é ele que tem todo esse munus, né? Ele tem o poder judiciário na igreja, não tem a menor dúvida. Ele pode simplesmente, ele usa entre aspas, do vigário geral, mas ele pode dizer, olha, esse casamento é nulo. Tá ótimo. A gente vai para o intervalo e a pergunta bem clara no último bloco. O que muda
O que o Papa Francisco, então, está indicando e o que pode mudar nesse processo? A gente responde, a gente não, o padre Paulo Gonzalez responde sobre isso no próximo bloco. Não sai daí, a gente volta já.